pessoal, muito bem-vindos à nossa quarta e última mensagem da série O Poder da Gratidão. O título da mensagem de hoje é Gratidão também é semeadura. A gratidão também é uma semeadura. A gratidão não é reflexo ou resultado somente do passado, mas também influencia o seu futuro. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você curtir esse vídeo para você não esquecer, deixar um comentário, se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando o sininho, as notificações e principalmente compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, para que mais e mais pessoas aprendam sobre o poder da gratidão e, portanto, sejam abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você é o texto que fala sobre a primeira multiplicação. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. Mateus 14, verso 13, a Bíblia diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha que texto tremendo. A primeira história da multiplicação de pães e peixes, uma história que é retratada nos 4 evangelhos. Fazendo de uma longa história curta, a Bíblia fala que Jesus estava falando com uma multidão de no mínimo 5.000 homens. Se corresponder às estatísticas do século 21, se nós contássemos mulheres e crianças, provavelmente esse número pelo menos dobraria, porque geralmente o número de mulheres e crianças são muito maior do que o número de homens. Então eu vou afirmar que ali seria uma multidão de no mínimo 10.000 pessoas. Jesus pregando a palavra, ele tem compaixão da multidão e começa a curar os doentes. Depois uma dúvida aí é levantada sobre como aquela multidão se alimentaria. Jesus, ele diz para os discípulos: olha, a gente não pode liberar eles para o caminho no qual eles vieram, porque senão eles não vão ter alimento suficiente, eles vão desfalecer no meio do caminho. E os discípulos dizem: olha, a gente só tem 5 pães e 2 peixes aqui. Esse alimento mal daria para alimentar os 12 discípulos. Mas Jesus, ele libera uma palavra e dá uma ordem para que os discípulos alimentassem a multidão. E ele pega aquele pão, aquele peixe, aquele alimento que era restrito para um grupo pequeno de pessoas, ele levanta, dá graças, ele parte o pão e através do partir do pão, aquilo que era acessível a um grupo pequeno, seleto de pessoas, torna-se acessível a uma multidão. Aqui é uma pregação, uma ilustração do Evangelho. Aquilo que era acessível a um grupo restrito de pessoas, aos israelitas praticantes da lei de Moisés, através do partir do pão, ou seja, do sacrifício de Jesus, tornou-se acessível a todos nós. A Bíblia fala que aquele alimento é multiplicado e não só alimenta ali aquela multidão, que na minha opinião era de mais de 10.000 pessoas, como a Bíblia fala que ainda sobra 12 cestos cheios, indicando fartura, indicando prosperidade, indicando uma quantia maior do que o suficiente. O que é isso que, de acordo com a palavra de Deus, Deus tem para cada um de nós? Mas tem um detalhe aqui no texto que eu acho de suma importância. A Bíblia fala que Jesus, quando ele pega aquela quantidade pequena, muito pequena de alimento, ele pega o pão. A Bíblia fala que antes da multiplicação, ele não dá uma palavra profética.
Antes da multiplicação, ele não faz aquela oração forte ou aquela oração de fé, mas a Bíblia fala que ele dá graças a Deus, porque gratidão precede a multiplicação. A gratidão precede o sobrenatural de Deus. Eu não estou falando aqui de forma alguma que orações de fé, orações fortes, palavras proféticas não são importantes. Mas o que eu estou afirmando é que gratidão é de suma importância, é fundamental. Muitos cristãos não têm a ciência do poder e da importância da gratidão. Gratidão não é simplesmente concernente ao passado, ao que Deus já fez, mas gratidão também diz a respeito do que Deus ainda vai fazer. Gratidão também fala sobre o seu futuro, porque gratidão também é semeadura. Sim, você tem que orar, sim, você tem que liberar palavras proféticas, a palavra de Deus, mas você precisa ser grato ao Senhor, porque gratidão precede a multiplicação, porque gratidão também é uma semeadura. Interessante o exemplo que Jesus sempre nos dá. Ele agradecia, ele orava uma oração de gratidão antes de se alimentar, antes dos alimentos. É até um costume para a grande maioria de nós que servem ao Senhor fazer uma oração de graças antes do alimento, mas a Bíblia não traz isso como um mandamento, não é um mandamento do Senhor que oremos antes de cada refeição, agradecendo ao Senhor, ainda que seja um costume bom. A Bíblia sim nos ensina que devemos agradecer por tudo, inclusive pelos alimentos. Mas esse exemplo, para mim, fala algo muito especial, porque muitas vezes nós consideramos alimento algo do dia a dia. Nós consideramos as nossas refeições algo simples, algo normal. E Jesus, não só nessa passagem, mas noutras passagens também, ele nos ensina, através do exemplo, a orarmos uma oração de gratidão antes daquilo que é normal, antes daquilo que é cotidiano, antes daquilo que é pequeno. Porque nada que Deus faz é pequeno. Isso é uma chave que talvez vai te ajudar a ter um estilo de vida de gratidão, a ter um coração grato. Nada que Deus faz é pequeno. Tudo que Deus faz é extraordinário. O alimento, o cotidiano, o simples que está aí na sua mesa todos os dias, lá no início da cadeia de produção, foi Deus que nos proveu com o alimento. Foi Deus que criou os alimentos para a nossa provisão, para o nosso bem. Se você vê no decorrer da cadeia produtiva, foi Deus que deu sabedoria ao homem, foi Deus que deu saúde ao homem para trabalhar na cadeia produtiva para que o alimento chegasse até você. Foi Deus que te deu saúde, sabedoria, consciência para trabalhar e para você comer o seu pão do suor do teu rosto. Há algo extraordinário sempre por trás do simples, do cotidiano, do nosso dia a dia. Aprenda a valorizar e a agradecer pelo pão que Deus te dá a cada dia, pelo alimento que Deus te dá a cada dia. Não só isso, mas quantas pessoas não queriam ter aquilo que você considera simples e cotidiano? Quantas pessoas não queriam ter as bênçãos que você tem todos os dias? Se você fala, quantas pessoas não podem falar e gostariam de falar? Se você vê, quantas pessoas gostariam de ter o dom da visão, mas não pode ter? Se você anda, quantas pessoas não queriam trocar de lugar com você? E talvez você nem agradeceu por considerar essas bênçãos simples. Eu amo o fato de essa passagem, essa oração de gratidão de Jesus foi logo antes de um milagre extraordinário. O milagre da multiplicação de pães e peixes. Muitos ali na multidão nem tinham ciência, se alimentaram daquilo, nem sabiam que o alimento tinha acabado, que eles desfaleceriam no meio do caminho. Mas Deus os proveu com mais do que aquilo que eles pensavam, porque Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por trás aí das bênçãos diárias, por trás do simples do seu dia a dia, tem algo extraordinário que Deus tem feito nos bastidores. Tem a provisão de Deus que vai muito além do que você pode imaginar. Gratidão também pode influenciar e abençoar o seu futuro, porque gratidão também é uma semeadura, não só para o seu mundo natural, mas também no mundo espiritual, mas também no seu relacionamento com Deus.
Gratidão vai te aproximar mais de Deus. Gratidão vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Eu vi uma frase muito especial que para mim faz todo sentido, baseado no meu conhecimento bíblico. A frase é assim: gratidão atrai confiança. A pessoa que agradece a Deus por tudo, das pequenas às grandes coisas, é fiel no pouco, ela vai ser fiel no muito. Ela atrai a confiança do Senhor para nos dar mais e mais. A gratidão atrai confiança e a confiança atrai a intimidade. Quanto mais grato ao Senhor você ser, isso vai ser como uma semente, uma semeadura, para não só abençoar você naturalmente, mas para te aproximar de Deus, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Enquanto você aproxima de Deus, a Bíblia fala que quando nós nos chegamos ao Senhor, Ele se achega até nós. Você vai experimentar mais e mais de Deus, porque gratidão é uma semeadura que gera frutos para você no mundo natural e também no mundo espiritual, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de deixar um comentário falando o que Deus falou com você, uma frase, um insight que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, que eu creio que não só será uma bênção para você, mas para outras pessoas também que lerem o seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, de curtir o vídeo e de compartilhar em nome de Jesus. Se você quer assistir mais aí da série O Poder da Gratidão, clica aí nesse link que está aparecendo na sua tela, assista, seja grato e seja abençoado em nome de Jesus.